Olá, queridos e queridas alunas do primeiro ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia. Eu sou a professora Mayara Cabral, do projeto Residência Pedagógica. Estou sob a orientação da professora Josinalva e vou estar com vocês a partir de hoje, junto às aulas de Biologia. Vamos começar a nossa aula de hoje? Nós vamos aprender sobre os carboidratos. Quando vocês ouvirem falar em glicídios, carboidratos, hidratos de carbono ou açúcares, nós estamos falando da mesma coisa, que são os carboidratos, tá bom? Esta é a principal fonte de energia dos organismos. Isso quer dizer que existem outras fontes de energia, como por exemplo os lipídios. Mas os lipídios, que são as gorduras, eles são usados apenas como energia secundária, enquanto os carboidratos, eles são uma fonte de energia primária. Professora, onde nós podemos encontrar carboidrato? Respondo: no mel, na cana-de-açúcar, no leite, nos pães, ou seja, nas massas, nas frutas, dentre outros alimentos. Aí vocês me perguntam, professora, quais as funções que os carboidratos têm nos seres vivos? São basicamente duas funções, a função energética e a função estrutural. A glicose, que é um carboidrato, é um combustível necessário para a célula respirar. Essa energia, ela pode aparecer na forma de polissacarídeos, como por exemplo o amido e o glicogênio. O amido vocês certamente já devem conhecer. É aquele mesmo que nós utilizamos nas preparações culinárias, como bolos, mingais, e é utilizado pelas plantas como reserva de energia também. Sobre a função estrutural, nós temos aqui dois exemplos, a celulose e a quitina. A celulose ela se encontra nas células e estruturas vegetais, dando forma e sustentação. E a quitina no esqueleto externo de insetos e crustáceos, como ciris e caranguejos. Os carboidratos, eles são formados de carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso que eles também são chamados de hidrato de carbono, devido a essa quantidade bem alta de hidrogênio e carbono. Nós também podemos encontrar outros elementos, como o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Quanto ao tamanho e à organização de suas moléculas, nós podemos classificar os carboidratos em três grupos: os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Vamos conhecê-los? Os monossacarídeos são monômeros formados por uma única unidade molecular que pode conter de 3 a 7 átomos de carbono. Vejam que aqui nós temos um termo diferente, a palavra monômero. Mas o que é um monômero? Um monômero é uma pequena molécula que pode se ligar a outras pequenas moléculas. Sendo assim, podemos concluir que os monossacarídeos são um conjunto de pequenas moléculas que podem conter de 3 a 7 átomos de carbono. Quando tem 5 carbonos, nós chamamos de pentose, e quando possui 6 carbonos, nós chamamos de hexose. Um exemplo de monossacarídeo é a glicose, a principal fonte de energia dos seres vivos. A glicose possui 6 carbonos e é produzida por seres autótrofos, como plantas e algas. Nessa imagem, nós temos as fórmulas da glicose e da frutose, que são carboidratos encontrados nas frutas. A união de dois monossacarídeos nós chamamos de disacarídeos. Estes podem ser iguais ou diferentes. Exemplos de disacarídeos: a sacarose, a lactose e a maltose. Vejam nessa imagem a fórmula da sacarose, que é encontrada na cana-de-açúcar. Os polissacarídeos são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes formadas pela união de diversos monossacarídeos, chamados de oligossacarídeos, quando possuem de 3 a 20 unidades. Como exemplo, nós temos aqui a celulose,
que faz parte da parede de células vegetais. Outros exemplos de polissacarídeos nós temos aqui, como o amido, que é extraído de plantas, como tubérculos e de milho também, o glicogênio, que é a reserva energética de células animais, a quitina, que compõe a estrutura do esqueleto externo dos insetos e de alguns crustáceos, e a celulose, que faz parte da parede celular das plantas. Para finalizar, nós trouxemos essa tabela que contém tipos de carboidratos e seus alimentos fontes. Aqui nós temos a glicose e a frutose, que são carboidratos encontrados no mel e nas frutas. A ribose e desoxirribose, carboidratos encontrados respectivamente no RNA e no DNA. Sacarose, encontrada na cana-de-açúcar, em beterraba, maltose, na semente de cevada, a lactose, conhecida como açúcar do leite, né, que é um carboidrato, o amido, encontrado principalmente em alimentos tuberosos como a batata, a mandioca, mas também encontrado em cereais como arroz, aveia, o milho e o trigo. Glicogênio, cuja fonte é o fígado e músculos de mamíferos. A celulose, que nós tanto citamos aqui, que é encontrada em trigo, aveia, frutas e plantas verdes. A quitina, que é encontrada no exoesqueleto, ou seja, o esqueleto externo de insetos e de crustáceos. Então, essas foram as referências que nós utilizamos para fundamentar esta aula. Façam o exercício proposto e nós nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos vocês!